Olá, cervejeiros! Sejam bem-vindos ao canal Cerveja 5.0. Meu nome é Elton Fagner e, como todos já sabem, o objetivo do nosso canal é fazer com que a sua produção de cerveja caseira, sua cerveja artesanal, seja levada a outro nível. Por isso, nós compartilhamos detalhes sobre equipamentos, também métodos que nós usamos para melhorar a qualidade final da nossa cerveja. Hoje nós vamos falar sobre o tão esperado, desejado fermentador portátil. Esse então será o primeiro vídeo da série que vamos fazer para a construção passo a passo desse fermentador. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os componentes eletrônicos que vocês precisarão para montar esse fermentador, e nos próximos vídeos a gente vai falar com mais detalhes sobre a parte estrutural ou técnica dele. Tá? Então, a minha sugestão para vocês é assim: espere sair toda a série, aí você parte para comprar os componentes. Mesmo porque esse vídeo eu fiz mais para tirar a dúvida. Muitas dúvidas que o pessoal tem me chamado e perguntado antes de partir para o desenvolvimento em si. Porque aí você pode decidir se você vai usar o fermentador portátil ou se você vai partir para uma geladeira. Tá? Então, a primeira pergunta que todos fazem: o que esse sistema usa para fazer o controle da temperatura? É a célula Peltier? Sim, é a célula Peltier, exatamente, é isso mesmo. Aí talvez alguns engenheiros de plantão falem: isso não vai funcionar, isso não funciona, a célula Peltier não dá certo, eu já tentei fazer geladeirinha e não gela. Esse é um conceito comum que as pessoas têm sobre a célula Peltier, ou Peltier, porque realmente existem muitos projetos fracassados usando essa célula, mas porque são feitos sem cálculo, sem nenhuma projeção, sem nenhum projeto em si. O exemplo clássico é a geladeirinha que eu falei. As pessoas colocam a célula numa caixa de isopor e espera que ali seja gelado o ar para daí então gelar o que está ali dentro. Isso fatalmente é fadado ao fracasso. Outra percepção que as pessoas têm também da célula Peltier, do seu não funcionamento, são aquelas adegas de vinho. Muitas pessoas desistem da sua adega porque não atinge a temperatura esperada para o seu vinho. Isso acontece não só com essas adegas, mas também aqueles filtros de água que já tem o sistema de refrigeração que usa a célula Peltier. Muitos deles não funcionam. Mas o que acontece? Muitos desses projetos, tanto a adega quanto esses resfriadores, eles são desenvolvidos para o mercado europeu, norte-americano, diferente do clima tropical que nós temos aqui no Brasil. Então a gente tem esse problema, a empresa traz, industrializa aqui e espera que se tenha o mesmo resultado. E até gelar o ar de dentro da adega para gelar o teu vinho, isso aí realmente fatalmente não dá certo, né? Ainda mais se você mora em um local em que a temperatura é mais elevada. Então, o nosso sistema usa a célula Peltier, mas foi tudo calculado, projetado para o nosso clima, para a nossa situação. Então fique tranquilo, não tenha dúvida se funciona ou não. Eu não ia gastar o meu tempo, o tempo de vocês, gastar dinheiro para fazer um projeto que no final das contas não funciona. Eu já uso há bastante tempo, tenho mais de um, porque eu faço fermentações simultâneas e aí depois eu sempre consigo ter cerveja por conta desse método que eu uso. Eu tenho certeza que vai ser de ajuda para vocês também, especialmente se, assim como eu, você mora em apartamento. Então vamos lá. Primeira questão, funciona? Sim, funciona, fica tranquilo. Usa a célula Peltier, nós vamos ver como usar e otimizar o seu uso adaptado para nosso clima, nossa circunstância aqui, Brasil. Outra pergunta, é mais barato que uma geladeira? Não, não é mais barato que uma geladeira. Por que eu digo isso? É claro que se você for comprar uma geladeira nova para fazer fermentação, para usar como kegerator, ela vai sair mais barato. Mas se você vai comprar uma geladeira usada, você encontra aí na faixa de 200, 300 reais, com o controlador que nós fizemos na série anterior. Se você não viu, acessa, clica aqui no link. Você vai ver como montar um controlador via Wi-Fi para você controlar a sua geladeira de fermentação, cold ou kegerator. Então, se você compra uma geladeira usada e faz esse controlador, vai sair mais barato que esse sistema para fermentação portátil. Tá? Isso aí é justamente quando você precisa de espaço ou quando você quer fazer uma leva atrás da outra e só tem uma geladeira. Se você mora em apartamento, colocar duas geladeiras, isso já fica inviável.
Uma já é difícil, quanto mais manter duas, uma para fermentação, outra para serviço, enfim. Então, vale a pena sim, se você não tem espaço. A questão de usar geladeira pode sair mais barato sim, mas aí fica a seu critério. Veja a série de vídeos e decida por si mesmo. Bom, e com relação a consumo de energia, muitas pessoas perguntam, mas eu ouvi dizer que a célula Peltier ela consome muita energia, mais energia do que a própria geladeira. Na verdade, não. O consumo da célula é 100 watts. Uma geladeira simples, básica, que a gente usa, é na faixa de 200, 250 watts. Então, teoricamente, seria a metade. Só que, assim como a geladeira perde desempenho quando você, por exemplo, deixa exposta ao sol ou perto de um fogão, alguma coisa, uma fonte de calor, a geladeira perde o desempenho, o sistema portátil que nós vamos fazer também vai perder desempenho. Se você põe próximo a uma janela, exposto ao sol, ele vai gastar mais energia, né, ou permanecer mais tempo ligado a fim de refrigerar ali o seu mosto, a sua cerveja. Então, dependendo do uso que você faça, isso pode sim fazer com que esse sistema portátil gaste até mais que uma geladeira. Tá? Então, a gente vai tratar de como que nós podemos cuidar para que a gente tenha um bom desempenho com consumo baixo. À medida que a gente for avançando nos vídeos, eu vou passando as dicas para vocês. Outra dúvida. É difícil montar? Depende também. Para mim, não. Porque eu tenho algumas ferramentas, algumas coisas que eu tenho uma certa facilidade para fazer. Mas só para você ter uma ideia, se você já viu a série sobre a geladeira, se nós fôssemos colocar numa escala de 0 a 10 em nível de dificuldade, a geladeira é nível 5. Esse vai ser nível 7. O fermentador portátil vai ser nível 7 de dificuldade. Então, assista a série, mais uma vez, e aí decida se é para você ou não. Outra dúvida, ou na verdade, as diferenças que nós podemos destacar a respeito desse fermentador portátil, comparando com uma geladeira. Tá? Quando nós temos um clima que gira em torno de 10 a 20 graus, talvez mais compatível com a região sul aqui do Brasil, de 10 a 20 graus, você vai ter aí um desempenho na geladeira por hora de 1,5 grau. Ela vai baixar 1,5 grau por hora aproximadamente, tá? Depende muito da geladeira, algumas até mais, outras menos, mas é 1,5 grau. No sistema portátil, você vai conseguir baixar 0,5 graus, ou seja, meio grau por hora através do sistema portátil em uma temperatura ambiente de 10 a 20 graus. Se a sua temperatura estiver entre 20 e 35 graus, a geladeira ela vai conseguir baixar em torno de 1 grau por hora. O sistema portátil ele vai conseguir baixar 0,25 graus, ou 1/4 de grau por hora. Então esse é um outro fator também que vai ajudar você a determinar se é para você ou não. Se você tem pressa, se você quer fazer cold crash ou coisa do tipo, então não é para você. Então você precisa de mais tempo devido às limitações técnicas relacionadas ao projeto. Tá? Outro detalhe importante, toda geladeira tem um limite para resfriar. Até algumas pessoas falam, mas eu não consigo fazer cold na minha geladeira, ela não chega a 0 grau. Porque todo equipamento ele tem uma limitação, uma faixa de temperatura em que ele consegue baixar em relação à temperatura ambiente. Não é diferente com o nosso sistema, o sistema portátil de refrigeração ou aquecimento. Ele tem uma limitação também que é de 10 a 15 graus em relação à temperatura ambiente. Isso vai variar de acordo com o seu fermentador. Ele foi concebido para você fermentar até 20 litros de cerveja. Tá? Eu faço 30. Se é uma fermentação que não precisa baixar muito a temperatura, ele consegue manter tranquilamente alinhada a temperatura e você consegue fazer até 30 litros. Tá? Mas ele foi concebido para 20 litros. Com 20 litros, dependendo do formato, do local onde você está aí, se não é muito quente, você baixa de 10 a 15 graus. Tá? Então eu não consigo fazer cold com o resfriador portátil? Consegue, nós vamos falar mais adiante como você pode tirar o máximo de proveito e usar em todo o processo da fermentação, inclusive no processo final de cold para a clarificação da sua cerveja. Agora, com relação às vantagens e desvantagens, uma grande vantagem que nós podemos destacar é a questão do espaço. Como eu mencionei, você ter espaço para uma geladeira, ótimo. 2 já começa a complicar um pouco. E por ele ser pequeno, você pode colocar em qualquer canto, você pode ter mais de um,
e aí você pode estar fermentando várias levas ao mesmo tempo e depois fazendo o cold ali mesmo ou levando para geladeira ou para servir. Então, uma grande vantagem é essa. Outra grande vantagem é a questão de ele já fazer tanto o resfriamento quanto o aquecimento. Então você não precisa ter lâmpada na geladeira, resistência, né? Porque muitas pessoas usam esse método para conseguir fazer todo o processo na geladeira. Nele não. Ele, uma vez instalado ali, você não precisa tirar, transferir, fazer qualquer outra coisa. Ele já tanto resfria quanto aquece no mesmo produto. Desvantagem talvez seja o custo. Eu diria que o custo é uma desvantagem. Tá? A gente vai colocar todas as peças posteriormente, incluindo a parte mecânica, e vocês poderão ter uma ideia do custo. A parte eletrônica não sai caro, é mais a parte estrutural dele mesmo que, devido ao custo Brasil, a gente acaba gastando um pouco mais. Mas aí vocês poderão decidir. E então, nos vídeos seguintes, nós vamos dar os detalhes. Para estrear, ou para fazermos o primeiro uso desse nosso fermentador que nós vamos fazer, montar, e no final até mencionamos que quando tivermos 10 mil inscritos no canal nós vamos sortear, nós vamos estrear ele com uma receita especial. Nós vamos fazer uma farmhouse norueguesa. É uma receita do Lamas Brew Club, é um projeto, na verdade um produto muito interessante que eles têm, que é para você ir avançando o seu nível cervejeiro, né, aprendendo novas técnicas à medida que você recebe os kits para fazer a sua cerveja. E esse farmhouse vai ser muito legal, porque ele fermenta numa alta temperatura, entre 25 e 30 graus, e depois você faz uma maturação entre 10 e 14 graus. É justamente o que a gente precisa para testar tanto o fermentador nosso portátil em alta temperatura e depois no próprio, na forma como ele está, já baixar ali a temperatura para fazer a maturação e em seguida o cold. Beleza? Então, siga nosso canal, se inscreve aí se você ainda não fez ainda, ative o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário, qualquer dúvida nós estamos aí, queremos contribuir com todos que estão desejosos de fazer a sua cerveja caseira, não tem espaço, tenho certeza que esse fermentador vai mudar a sua forma de fazer cerveja, porque você vai ter muito mais flexibilidade. E eu fico muito feliz com o resultado que a gente tem encontrado no canal. Muitos têm dado feedback, têm gostado, muitos montaram a geladeira, me deram um reporte aqui bem positivo, têm gostado mesmo. Sobre a geladeira a gente tem algumas atualizações aí, que logo a gente vai fazer um vídeo também para falar do que nós adicionamos e agregamos de recurso. Beleza? Eu agradeço mais uma vez então a sua audiência e um grande abraço para vocês.